Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como aprender Photoshop em apenas 10 minutos. E eu juro pra você que não é clickbait. Se você assistir até o final, você vai ver que alguma coisa você vai aprender no Photoshop e com certeza você já vai conseguir trabalhar legal. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscrever aí embaixo. E caso você goste do vídeo, clicar no gostei que você me ajuda a divulgar o canal, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo. O primeiro ponto para você aprender o Photoshop é você saber para que ele serve. E o mais importante deles é que o Photoshop serve para que você faça modificações nas suas fotos, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes. O segundo ponto que o Photoshop é muito interessante é na parte de pinturas digitais. Ele tem uma série de pincéis que te ajuda a fazer diversos tipos de pintura, beleza? E o terceiro ponto, e talvez o mais conhecido do Photoshop, é que você consegue fazer composições de imagens muito interessantes com ele, ou seja, você consegue unir várias imagens na mesma foto, sejam elas realísticas ou não, e assim criar uma composição. O segundo ponto muito importante do Photoshop é, antes de você instalar o seu programa, você tem que escolher em que língua ele vai funcionar, e eu te aconselho a usar ele em inglês. Você não precisa saber muito de inglês para conseguir usar, aliás, você não precisa saber praticamente nada de inglês. E por que eu tô falando isso? Porque praticamente vários efeitos que você vai fazer no Photoshop, depois, caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, os nomes geralmente são conhecidos em inglês, então ajudaria muito caso você já aprendesse assim, até para que depois você não faça uma pergunta para alguém e a pessoa fique te olhando sem saber do que você está falando, simplesmente porque você está usando um nome da tradução que foi feita no Photoshop e que geralmente a tradução não é muito bem feita. O terceiro ponto é como começar no Photoshop, e para isso você tem dois jeitos. Você pode simplesmente abrir uma foto sua do seu computador, e para fazer isso basta você vir aqui no Open ou então em File, Open, escolher a foto do seu computador e abrir ela no Photoshop, ou criar um novo arquivo. Caso você esteja criando um novo arquivo, você precisa saber algumas pequenas coisas, e elas são: após clicar no Create New, você verá esta janela aqui, e o que interessa são essas opções aqui do lado. A primeira delas serve para você dar nome ao seu arquivo, ou seja, você pode colocar o nome que você quiser no seu arquivo. Aqui nós temos a largura, e aqui nós temos a altura do nosso arquivo, certo? E aqui temos a unidade de medida. O meu já está em centímetro, e você pode escolher aqui, seja aqui é mais conveniente para você. A gente pode deixar aqui 15:10, não tem problema nenhum. Outro ponto importante é a resolução da imagem. A resolução da imagem, caso você vá usar a sua imagem, seja em um computador ou na internet, o ideal é que ela esteja em 72 dpi, que este também é o nome conhecido para resolução. Caso você precise imprimir a sua foto, utilize 300 dpi, porque caso você vá mandar um arquivo ou essa foto para uma gráfica, será esta resolução que você precisará usar, beleza? Eu vou deixar o meu aqui em 72. Uma outra coisa importante é o Color Mode. De novo, caso a sua foto vá ficar somente em um computador ou será usada na internet, mantenha RGB. Caso você precise fazer uma foto que será impressa, utilize CMYK. E é isso. Basta criar o seu arquivo e você verá esta imagem aqui. O quarto ponto, mas não menos importante, é: caso você abra o Photoshop e você não veja nenhuma dessas ferramentas aqui do lado, o que você precisa fazer é vir aqui na janela Window, Workspace e clicar em Essentials. Caso esteja já clicado e você continue sem ver nada, basta vir aqui em Reset Essentials, e assim você verá esta janela aqui de Photoshop. Nós não vamos usar essas duas, então basta minimizá-las. O quinto ponto muito importante do Photoshop é você entender como ele funciona. E o Photoshop ele é baseado em camadas, ou seja, em layers, que é esta janela aqui. E o que é isso? É como se cada uma dessas camadas aqui fossem folhas transparentes e que tivesse somente um pedaço da imagem em cada uma delas, ou seja, é como se você tivesse que colocar uma sobre a outra e assim você criar uma imagem total. Isso serve para que você faça montagens, como por exemplo nessa imagem aqui, nós temos esta camada que é somente a árvore e podemos andar com ela porque ela está separada da imagem. A mesma coisa com a sombra aqui atrás, ou seja, o Photoshop é baseado no sistema de camadas, e isso é uma coisa que você tem que ter sempre na sua cabeça. O sexto ponto é como adicionar um texto na sua imagem. Isso é uma coisa que muito provavelmente você vai querer fazer se você estiver utilizando o Photoshop, e para fazer isso é muito simples. Basta que você clique aqui neste Tzinho, clique aonde você quer que o texto apareça e basta começar a digitar. Feito isso, ele funciona mais ou menos como o Word. Você pode simplesmente selecionar o seu texto, aumentar de tamanho. Ele funciona basicamente como o Word. Você pode vir aqui nesta opção e mudar a fonte.
além de muitas outras opções que estão dentro da janela Character, que ali você consegue mudar algumas outras opções muito interessantes, como o tamanho da entrelinha e o espaçamento entre palavras. O sétimo ponto é recortar e selecionar. Essas são duas coisas que com certeza você vai precisar fazer no Photoshop, ou você vai querer fazer isso nas suas fotos. E para fazer isso é muito simples. Se você clicar nesta opção aqui, que se chama Crop Tool, você consegue cortar a sua imagem. Note que aqui em cima nós temos a proporção que a imagem será cortada. Caso você queira deixar normal, basta deixar na opção Ratio. Aqui a gente coloca nada e aqui a gente coloca nada, e assim a gente pode cortar a nossa foto do jeito que a gente quiser. Ou seja, nesse caso aqui a gente poderia selecionar somente o trem e apagar o resto. Ao pressionar Enter, a foto será recortada do jeito que você quiser. Para selecionar, existem várias formas para selecionar no Photoshop, e isso com certeza é uma coisa que você precisará aprender num segundo momento, uma das ferramentas mais avançadas. Mas basicamente o que você precisa fazer é muito simples. Basta você pegar esta ferramenta, a Polygonal Lasso Tool, que está aqui, e selecionar o objeto. A única coisa que você precisa estar atento com esta ferramenta é que se você clicar 2 vezes com ela, ela vai fechar a sua seleção, e aí você vai provavelmente precisar começar de novo. Então basta que você faça com muita calma, como você está vendo aí no vídeo. Você vai fazendo, selecione do jeito que você quiser, o mais perfeito possível é sempre melhor. E no final da sua seleção, não esqueça de, ao chegar no final da outra linha, você verá o ícone mudar de forma. Ele vai aparecer um círculo do lado do ícone, da sua setinha, e ao clicar ali, significa que a sua seleção está completa. Feito isso, você pode vir aqui e clicar nesta opção, Add a Mask, e assim você vai fazer o que nós chamamos no Photoshop de máscara. Como você pode ver aqui, foi criado na nossa camada um outro ícone aqui, que é a máscara, e que é exatamente a nossa seleção. Você pode melhorar essa máscara clicando com o botão direito nela e vindo aqui em Select and Mask, e assim você pode usar várias opções, como por exemplo, suavizar as formas, ou dar um pouquinho de desfoque na forma que você fez, aumentar o contraste e aumentar ou diminuir o tamanho da forma que você fez, beleza? Isso é uma coisa um pouco mais avançada, mas o básico do básico é este daqui. Como vocês podem ver, já temos aí a nossa primeira seleção no Photoshop. No 8º ponto, uma coisa que é muito comum de acontecer quando você tira uma foto com flash é a pessoa sair com os olhos vermelhos, e para resolver isso no Photoshop é muito simples. Basta você vir aqui no Band-Aid, clicar e segurar com o mouse, vir aqui na opção Red Eye Tool e clicar no olho. Veja que ele já resolve o seu problema. O 9º ponto do Photoshop, que na minha opinião você com certeza vai querer utilizar, é o de remover objetos indesejados na sua foto. E para fazer isso você tem 2 métodos muito simples para poder utilizar. O primeiro deles é utilizando a ferramenta Carimbo, que é esta daqui. Como funciona o carimbo? Ele funciona basicamente copiando e colando informações da imagem. O que isso significa? Significa que se você clicar com o botão direito na sua foto, você vai abrir a caixa onde você pode escolher o tamanho do seu pincel. Escolha um tamanho que vai cobrir a sua imagem ou o defeito que você quer. No caso a gente pode fazer até um pouquinho maior. E daí, pressionando a tecla Alt, você escolhe aonde você quer que ele copie. E se você soltar a tecla Alt e simplesmente clicar em cima, ele vai começar a apagar o objeto que está atrás. Ou seja, ele copiou a informação daqui e passou para cá. Beleza? O segundo modo de fazer isso é utilizando o Band-Aid, que é esta ferramenta aqui, Reeling Brush Tool. E ela funciona do mesmo jeito que a anterior, que o carimbo, mas sem que você tenha que copiar nenhuma área, ou seja, ele faz o trabalho praticamente sozinho. Ou seja, você clica com o botão direito, escolha aí o tamanho que você quer o seu pincel e basta que você clique em cima e pronto, a imagem o Photoshop vai fazer o trabalho para você sozinho, beleza? O 10º ponto muito interessante do Photoshop, que com certeza você vai querer utilizar, são os filtros e os efeitos, beleza? Para você utilizar os filtros, basta você vir aqui na opção Filter e aqui você verá todos os filtros que tem no Photoshop. Você pode simplesmente brincar e aí ir aprendendo e vendo o que cada um deles faz. Como são muitos, eu vou mostrar um que é muito interessante. Uma coisa muito comum que nós temos que fazer é
desfocar a cara de alguém, por exemplo, porque de repente você não quer aquela pessoa na sua foto. Então, por exemplo, um jeito muito simples de fazer isso, qual é? Você vem aqui na opção de seleção, ou seja, com o círculo, você seleciona a cara da pessoa ou o objeto que você não quer que apareça mais na imagem. No caso, vamos cancelar esta pessoa aqui. Você clica com o botão direito, vem aqui em Layer via Copy, ou seja, nós vamos fazer uma nova camada desta seleção que a gente acabou de fazer. Como vocês podem ver aqui, foi criada uma nova layer. Feito isso, vamos na opção Filtro, Blur, Gaussian Blur, que significa desfoque de seleção, e você escolhe aqui o número que você quer dar o desfoque e pronto. Você simplesmente consegue desfocar a pessoa da foto. Ou seja, caso uma foto esteja em perspectiva e você queira desfocar as pessoas do fundo, essa é a maneira mais simples e mais fácil de se fazer. O 11º ponto, mas não menos importante, eu acho que é uma das ferramentas mais legais do Photoshop, que é a ferramenta History. Ou seja, aqui nessa ferramenta History, caso você não esteja vendo ela, basta você vir aqui em Window e History, e aí você vai ver essa ferramenta aqui. É o fato de você poder voltar várias e várias ações que você realizou. Ou seja, no caso, nós criamos um círculo, fizemos uma outra camada e aplicamos o efeito. Caso a gente queira voltar simplesmente aonde a gente só selecionou a pessoa, a gente vem aqui, clica para trás e as duas opções da frente vão ser canceladas sem utilizar o Ctrl Z. Ou seja, você tem essas duas opções, você pode usar o Ctrl Z ou a ferramenta History, e isso você pode inclusive regular quantas ações você quer que o Photoshop guarde. Ou seja, se você estiver fazendo um trabalho muito grande, ele pode guardar aí até 100 ações, por exemplo, sem problema nenhum. E por último, uma coisa muito importante é como salvar um arquivo. Para fazer isso é muito simples. Você vem aqui na opção File, Save As. Feito isso, te aparecerá uma caixa de diálogo e você escolhe aonde você quer salvar a sua imagem, certo? Você vem aqui, coloca o nome e aqui nós temos as opções para você salvar o seu arquivo. E eu vou te aconselhar duas delas. A primeira delas você pode salvar como Photoshop, certo? Opção, o formato Photoshop, que é o primeiro da lista. E por que você salvaria com a opção Photoshop? Caso você queira continuar a modificar a sua imagem depois, ou seja, manter todas as camadas que você criou, todos os textos que você colocou, você salva ele como Photoshop e beleza. Caso você queira simplesmente guardar a foto para você, porque você já terminou aquele trabalho, ou você quer colocar num site, ou de repente até numa impressão, você quer mandar impressão, você pode utilizar a opção JPEG. Ao clicar na opção JPEG e salvar, te aparecerá esta caixa de diálogo, e eu te aconselho sempre que você utilize aí a opção máxima, porque assim você mantém a qualidade máxima da foto. Caso você esteja fazendo trabalhos aí para internet ou coisas do tipo e o tamanho da foto seja um fator importante, você pode reduzir aí até a qualidade 6, que talvez você não vai perder muita qualidade. Feito isso, você salvou o seu arquivo e pronto, você já tem toda a base do Photoshop em 10 minutos. Bom galera, o vídeo de hoje é esse, espero muito que você tenha gostado. De novo, se gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, tem vídeo novo todos os dias. Caso você queira se aprimorar no Photoshop, tem aí a playlist que você pode seguir o curso completo de Photoshop, além de tantas outras dicas aí do canal, beleza? Isso aí, até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.